Salve, salve moçada do oitavo ano, estamos iniciando a nossa aula de História, tá certo? Então hoje a gente vai estar dando sequência, né, às nossas aulas sobre o imperialismo ou neocolonialismo, essa terceira aula dessa sequência. Aí a gente vai desdobrá-la, né? Então hoje a gente tem muita coisa bacana para falar, bacana sim, né? Inclusive nós vamos da literatura, bastante interessante, a um tema muito chocante que foram os crimes praticados pelos belgas durante o governo do Leopoldo II no Congo, né? Então é uma questão muito séria que a gente vai tratar na nossa aula de hoje, tá? Mas antes deixa eu cumprimentar, né, nossos colegas que estão trabalhando conosco aqui, né? O Plínio, nosso intérprete de Libras, né, que, enfim, faz esse trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. Obrigado, Plínio. Professora Vanessa, né? Eu já tenho acompanhado a professora Vanessa, muito obrigado por estar aqui comigo. Que agradeço, né, o convite de estar aqui, mais um momento de aprendizado, né, isso na aula de História, essa disciplina que é tão gostosa, né, de se aprender, a gente faz uma viagem na história e conhecendo, desbravando, né, e é muito massa estar aqui novamente para participar de mais uma aula e vamos lá, né, aprender, conhecer mais um pouquinho aí, e já estou aqui ligada no chat, certo? Carlos já deu bom dia, Diógenes também, Beatriz. Vamos lá, gente, participar, deixem comentários. Se tiver alguma dúvida, certo, a respeito do tema da aula aí, vão colocando aqui que a gente vai interagindo, tá bom? É isso aí, valeu a todos vocês que estão aí nos acompanhando e vamos interagindo, tá? E claro também, né, nosso agradecimento à Bia, né, e a Billy, nossa equipe aí na produção que está aí, né, nos ajudando a fazer com que nossas aulas cheguem a vocês, tá? Então, ó, gente, vamos lá para os objetivos da nossa aula, né? Então, na aula passada nós falamos sobre o imperialismo, o neocolonialismo e tratamos sobretudo da questão ideológica, né? Qual a sustentação ideológica do imperialismo ou neocolonialismo? Perdeu essa aula, vai lá no YouTube que vocês podem assistir. Inclusive, se vocês quiserem, né, interagir conosco, é importante, né, baixar o aplicativo do Educa Recife, vai aparecer aí, né, daqui a pouco, em algum momento da aula vai aparecer os QR Codes, tá bom? Aí, apareceu. Os QR Codes estão aqui para vocês marcarem, vocês fazerem a leitura e se direcionarem às lojas de aplicativo e baixarem. Importante dizer que quem assiste a aula pelo aplicativo não usa a internet, não precisa gastar dados, nem Wi-Fi, nem coisa nenhuma, porque a internet é patrocinada, tá? E aí pode interagir aqui conosco, sendo aluno, estudante da Rede Municipal do Recife. E quem não é, pode acompanhar nossas aulas pelo YouTube, Educa Recife, né? Então vocês vão ter lá todas as turmas, todas as aulas, e também, claro, ao vivo aí na TV ou nas reprises à tarde na TV Nova. É isso aí. Pessoal, então, hoje a gente vai estudar justamente como o imperialismo se manifestou, aí, tanto sobre um plano intelectual, quanto nas políticas violentas contra outros povos. E aí a gente vai usar o exemplo do que aconteceu no Congo, tá? Uma questão muito séria, mas vamos lá, vamos avançar. Gente, vocês já ouviram falar sobre esse livro aqui, ó? 5 Semanas em um Balão. Esse livro eu li faz um certo tempo, né? Eu era adolescente, eu adorei o livro na época. Esse livro, 5 Semanas em um Balão, um livro muito gostoso de ler, né? Ele fala da história, né, de aventureiros pesquisadores, né, podemos colocar aqui, que fazem uma viagem de travessia da África, da costa oriental para a costa ocidental, mais ou menos seguindo a linha do Equador. E aí era um grande objetivo da viagem, né, da expedição, descobrir várias coisas da África, como por exemplo a nascente do Nilo, né, observar melhor o deserto do Saara, enfim, fazer descobertas sobre o ponto alto, sobre povos. E aí, ao longo do livro, né, eles acabam entrando em uma série de aventuras, lidando com povos africanos que são até um tanto estereotipados na obra, né? Aparecem povos bravios, às vezes povos que estão auxiliando os aventureiros, mas eu vou destacar um pouco sobre essa obra mais adiante, tá certo? É de fato uma obra que fala sobre descoberta, sobre aventura e fala sobre a África e os povos africanos, dentro daquele contexto que a gente tem falado aqui no século XIX, no cenário do imperialismo, que a gente vai discutir melhor. Essa obra foi desse autor aí, ó, do Júlio Verne. Júlio Verne era um francês, um escritor francês, inclusive é um dos escritores mais traduzidos para o mundo. Ele escreveu cerca de 100 livros, é de uma grande obra. O nosso robozinho na imagem passada, ele perguntou o seguinte: por que essa viagem não foi feita de avião? É justamente porque o Júlio Verne, ele foi um autor bem interessante, porque lá no século XIX,
ele escrevia sobre ficção científica, sobre aventura, né? E aí ele imaginava máquinas e possibilidades de aventuras que até então não eram possíveis naquele tempo. Né? Como ele fala, por exemplo, em uma das suas obras, 20 mil léguas submarinas, sobre algo próximo ao que seria um submarino, né? Equipamentos que ainda não tinham sido inventados pela humanidade, mas que ele já estava ali, ó, imaginando. Então, na sua literatura, que a gente fala de ficção científica, ele já projetava equipamentos e possibilidades para os seres humanos que não eram, né, que naquele momento não era possível realizar, equipamentos que não existiam e que o Júlio Verne acabou sendo muito fascinante por conta disso, né? Como se ele estivesse projetando a sua literatura científica para o futuro. Tá? Então, esse é o ponto extraordinário do Júlio Verne. Inclusive, eu sugiro a vocês que procurem as obras do Júlio Verne, vale muito a pena a gente ler. Agora, eu quero fazer uma crítica. Né? Aliás, vamos apontar aqui as obras. Né? Eu vou destacar apenas 3 de 100. São muitas e importantes. Algumas vocês vão conhecer porque se tornaram filmes. Né? Uma delas, 5 Semanas em um Balão, que eu falei há pouco, é uma obra de 1863. A gente destaca também Viagem ao Centro da Terra, de 1864, tá? E também 20 mil léguas submarinas, de 1870. Então, são obras da segunda metade do século XIX, bem interessantes. Aí, a gente vai tocar aqui numa questão importante, né? Como é que eu posso pensar essas obras do Júlio Verne no cenário do imperialismo? E é justamente porque, apesar de ser, né, genial em termos de pensar a ficção científica, a literatura, a ciência, enfim, mas claro que a obra representa também aquele olhar europeu. São os europeus que estão levando a ciência, a civilização, lidando com povos que não eram tão, entre aspas, tá, gente, civilizados quanto eles, não tinham tanto conhecimento quanto eles. Então, essas obras acabam levando isso, né? Os europeus brancos, superiores, né, entre aspas, superiores culturalmente, intelectualmente, ensinando outros povos como é que eles deveriam ser, ou que eles deveriam, né, enfim, lidar com a ciência, etc. Então, isso representa, não é... O eurocentrismo, né? Isso, professor, aí, que é um termo, né, que a gente utiliza aí para colocar esses países, né, os europeus, como uma raça, né, uma cultura superior, e acaba causando muitos danos para a nossa sociedade, né? Porque aí você acaba criando preconceitos, né? A questão do racismo aí, e tudo isso vem dessa base aí de colocar uma raça superior à outra, né? Nesse contexto aí de pensar que ali teria uma cultura superior e a Europa sendo esse pensamento dominador. Pois é, e é interessante porque eu falei na aula passada para vocês que esse imperialismo ele se manifestou de várias formas, né? Então, existia o objetivo de exploração econômica, né, dos povos, dos territórios conquistados, né, a partir dali, mas e isso vai se manifestar de várias formas. A gente tem falado sobre essa ideologia. Então, a obra de Júlio Verne é só uma, né, que mostra esses europeus, né, sempre se aventurando pelo mundo, nos territórios que estavam sendo dominados por eles, pelos povos dominados por eles, a forma como eles veem outros povos, né? Então, apesar de ser uma obra brilhante, mas é uma obra datada, né? Uma obra daquele período que traz, muitas vezes, preconceitos, estereótipos, que são aquelas imagens construídas de fora, né? De outros povos que lançam, né, sobre os outros, sobre outras culturas, e aí muitas vezes inferiorizando essas outras culturas, frequentemente fazendo isso, né? Então, mas como eu falei para vocês, né? Por um lado a gente faz a crítica e por outro há na necessidade da gente ler. Eu acho que ler Júlio Verne é fundamental, né? Acho que a gente precisa, daqueles autores que a gente precisa realmente conhecer e, claro, agora a partir de hoje, né? Vocês conhecem o Júlio Verne e vocês já sabem sobre a crítica que a gente pode fazer às obras dele. Então vocês vão ler com filtro, né? Sabendo, opa, mas não era bem assim não, né? Isso aqui é interessante, mas esse ponto aqui eu não posso levar muito a sério. Então é assim que a gente lê, né? Fazendo sempre crítica, não aceitando tudo que a gente lê, claro, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, e é sempre assim, né? Sempre fazendo crítica, tá? Bom, e aí a professora Vanessa falou uma coisa muito importante, né? Que é essa questão das culturas, da forma como as culturas, elas
muitas vezes são estereotipadas, são diminuídas, né, como sofrem violências, e a gente vai retomar um ponto da aula passada que foi essa questão ideológica, né? Então, tá aí, né? Vamos pensar sobre essas questões que a gente tinha colocado na aula passada, quando eu dizia justamente para vocês o seguinte, que o imperialismo, apesar de ter, né, o objetivo de explorar economicamente, né, os povos e os territórios, tirando matéria-prima, explorando o trabalho, né, principalmente na África e na Ásia, eles vão trazer um discurso ideológico, ou seja, uma ideia que vai sustentar o processo de exploração. Ou seja, em outros termos, até a próxima vai dizer assim, eles não vão chegar para dizer assim, olha, eu vim aqui para tomar a riqueza de vocês, eu estou vindo aqui para explorar o trabalho de vocês. Não, eles vão chegar dizendo assim, eu estou levando a civilização, estou trazendo a civilização, estou ensinando a ciência, estou levando o cristianismo para os povos que não conhecem. E aí vão, né, pessoas religiosas, cientistas, não é? Enfim, instituições que vinham até com uma boa ideia vamos construir residências, vamos estabelecer formas de viver e tal, mas o objetivo em si era, de fato, explorar as riquezas dos territórios conquistados pelos europeus e, né, o trabalho. Então, como eu coloquei aí, ó, esse discurso do cristianismo, da ciência, de levar uma moral para os povos que a princípio não teriam, né, o discurso vai ser esse, e de levar civilização para os outros povos, estavam muito presentes nesse conjunto de ideias que sustentavam o imperialismo. Era desse jeito que eles vendiam o peixe deles, né? Então, eles não estavam lá dizendo que iam explorar, eles estavam dizendo que iam levar isso, muita gente acreditava e apoiava o movimento do imperialismo, que é uma coisa bem complicada, né, professora Vanessa? Exatamente, e se baseavam muito, né, na ideia ali da teoria de Darwin, né, da questão da teoria da evolução, tudo isso era nessa perspectiva, né, acreditando na premissa que existia uma raça superior à outra, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estudar e refletir bastante, né, gente? Porque a gente, às vezes, traz essas perspectivas aí baseadas em um cientificismo, né, que na realidade acaba criando muito preconceitos, muita violência com outros povos aí, e que na realidade a gente vivenciou isso no nazismo, né, o fascismo também é uma dessas vertentes aí que coloca uma raça superior à outra e que causa muitos danos à sociedade, né, e às pessoas. Você chamou uma coisa muito importante aí, né? Que quando o século XIX ele é marcado por esse cientificismo, na verdade uma pseudociência, né? Exatamente. O que se afirmava enquanto ciência, mas que não tinha de fato uma base que sustentasse de fato alguns discursos, mas que tiveram um impacto muito negativo sobre povos. Na aula passada eu também levantei essa ideia do darwinismo social, queria só retomar para dizer o seguinte, né? O darwinismo social era uma adaptação da teoria do Darwin, eu expliquei, do Charles Darwin, né? Então, um grande pesquisador, né, enfim, do Reino Unido, né, no final das últimas décadas do século XIX. E aí o Darwin ele trouxe a ideia da evolução das espécies, quando ele dizia, né, que as espécies se adaptavam ao mundo, ao meio ambiente, e elas evoluíam, se adaptavam ou não, né? Então, se ela adaptava, ela evoluía. Por outro lado, algumas espécies acabavam ficando para trás, desapareciam por não se adaptar às mudanças do próprio mundo. E aí, vai se utilizar a teoria da evolução das espécies do Darwin para construir o que a gente chama de darwinismo social. E o que era o darwinismo social, gente? Era justamente uma aplicação da teoria de Darwin que servia para os organismos vivos para entender as sociedades e as culturas. Segundo essa perspectiva do darwinismo social, preste bem atenção, existiriam sociedades e culturas evoluídas que se adaptaram às mudanças do mundo e sociedades e culturas que não eram evoluídas, que eram atrasadas, muito pelo contrário, e que estavam fadadas, que estavam, né, encaminhando para o desaparecimento. Desse modo, vai se utilizar uma pretensa, né, que se acreditava ser uma teoria científica para olhar para as culturas, e isso, gente, vai ter um impacto muito grande sobre povos, porque justamente os europeus vão dizer assim, nós somos os evoluídos, né, professora Vanessa? Nós somos os brancos evoluídos, né, os americanos, né, também, não é verdade? Sim, exatamente.
É nessa perspectiva mesmo. E como esse processo aí, né, de desbravadores, de conhecer novas terras, tudo isso trouxe essa pseudo, né, ciência aí que o professor bem colocou, Henrique, da questão de se acharem superior a outros povos. Isso. Então, no final das contas, gente, quem vai de fato sofrer com, né, os grandes impactos disso são povos africanos, né, os próprios povos nativos na América, né, os povos indígenas e também os povos asiáticos. Então, né, vão ser objetos de experimentos científicos, de conquista dos seus territórios, de exploração do trabalho, né, de assassinatos, de fato, né, a gente vai genocídios de povos, como nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Então, questões muito sérias vão acontecer sustentadas nesses discursos, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, no final do século XIX, se enxergava a população indígena. E assim como a população e as manifestações das culturas afro-brasileiras como inferiores, como atrasadas. E aí tentou até se branquear o Brasil, né? Trazer europeus e tal, para o país ficar mais branco e, teoricamente, segundo essa forma de pensar, ser um país melhor. Onde isso não era o caso, né? A gente sabe que essa ideia não tem nada a ver, mas era defendida naquele período, justamente porque ela sustentava essa ideia do imperialismo, né? Essa ideia da conquista, manter essa ideia de que o branco, europeu, cristão era superior a qualquer outro tipo de povo e com isso justificava as conquistas, as explorações, as violências que os outros povos acabaram sendo objetos, sendo vítimas. E é justamente nesse cenário que eu quero falar para vocês sobre um amargo capítulo do imperialismo. Tem tantos outros, né? Mas eu vou tratar de um aqui que foi extremamente sério, né? E que vocês vão ver a amplitude dessa violência praticada durante o imperialismo e que pouca gente conhece. Eu estou falando para vocês de verdade, né? Como professor de história, quando eu vou conversar sobre isso com as pessoas nas ruas, as pessoas simplesmente desconhecem, ignoram isso que aconteceu. Então vamos lá. Eu vou falar sobre esse país aqui, ó, gente. Esse país aí, hoje é um país super legal, né? Então muita gente tem vontade de ir. É um país muito bonito, que é a Bélgica. Né? O nosso robozinho está dizendo que lugar lindo, né? A Bélgica é realmente maravilhosa, Bruxelas, sua capital e tal. Mas veja, e aí a Bélgica é muito conhecida hoje como a terra do chocolate. O chocolate belga é uma delícia, uma beleza. E a Bélgica também é conhecida como o país que eliminou o Brasil da última Copa do Mundo. Ó. Então, né, uma seleção muito boa, né? De Hazard, De Bruyne, Lukaku, né? Só jogador bom. Enfim, aí ferrou o Brasil na última Copa. Pronto, enfim. Então, é o que a maioria das pessoas sabem sobre a Bélgica. Agora, gente, a Bélgica tem um passado que eles mesmos não gostam de falar sobre isso e é uma coisa muito séria. Gente, dentro do cenário do imperialismo, a Bélgica era governada pelo Leopoldo II, né? Que viveu entre 1835 e 1909 e governou a Bélgica entre 1865 e 1909. Ele liderou uma das maiores atrocidades da história da humanidade. Justamente porque, naquele contexto do Congresso lá de Berlim, que dividiu a África, né? A gente falou sobre isso na aula passada, ele queria um território para a Bélgica. Inclusive, a Bélgica estava se expandindo, se industrializando bastante, e ele tentou territórios para a Bélgica até aqui na América. Tentou comprar um pedaço da Argentina para ser belga, para que eles pudessem explorar. Então, ele tinha realmente o desejo de ter um território belga fora da Bélgica, que é um país muito pequeno, diga-se de passagem. Né? E com isso, né, ele conseguiu convencer na Conferência de Berlim, né, que cedessem, né, o controle para a Bélgica de um território da África Central. Na verdade, a treta foi mais ou menos assim. Como a Bélgica era uma monarquia constitucional, ou seja, existia um parlamento, né, um congresso, ou seja, ele não governava por si, né, a sua total vontade, o parlamento belga não se mostrou muito interessado em ter o território fora, mas ele convenceu, enquanto um rei, um monarca, né, bem articulado, que fosse cedido um território em nome dele. Então criaram um território do Congo livre, sob o governo do Leopoldo II, rei da Bélgica, e o Congo fica bem aí, ó, que eu estou sinalizando para vocês no nosso mapa. Vamos dar um foco aí, ótimo. Então, a gente tem aí no centro da África o território do Congo, tá certo? Uns dois mapas vocês podem ver aí, mais aproximado e um pouco mais afastado. Então, foi dado esse território enorme, que dava multiplicasse muitas vezes o território da Bélgica, né?
nas mãos do Leopoldo II. E aí o objetivo, né, a ideia, ou pelo menos a promessa do Leopoldo era fazer o seguinte, né? Combater a escravidão na África, realizar o livre comércio na colônia, isso o livre comércio para os europeus, né? Ou seja, possibilitar o comércio do marfim, da borracha, que era um produto que estava sendo muito valorizado naquele período, e que ele deveria contribuir para isso, tá certo? Então, a ideia era essa. E aí criou-se o Estado Livre do Congo. Só que na prática a coisa aconteceu de uma forma muito diferente. Além da violência do próprio imperialismo, que já é pegar o território da África e dividir entre eles, sem nem perguntar aos africanos, e aí o Leopoldo se tornou rei de um território que os africanos não escolheram em nenhum momento ser súdito deles. Foi simplesmente conquistado por eles. Ele prometeu aos outros europeus que ia deixar o território aberto, enfim, ia combater a escravidão, ia estabelecer relações interessantes, mas na prática ele utilizou as forças armadas da Bélgica, justamente, e mais soldados mercenários, tá certo? E passou, gente, a explorar o povo, confiscou terras dos povos congoleses, né? Escravizou, estabeleceu altíssimos tributos, por exemplo, eles chegavam, né, os governantes belgas, com os militares, chegavam no território e diziam assim, vocês têm que entregar tanto de marfim e tanto de borracha para a gente no final do ano. Então, o povo era obrigado a fazer isso. Se o povo não fizesse isso, então, eles lançavam mão de uma série de violências, gente, contra os povos. Enfim, desobedeceram qualquer tipo de regra, até para o imperialismo, que já era muito violento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar, aliás, essa imagem aqui mostra, né, os colonos belgas, assim, né, muito altivos, brancos civilizados, né, e aí com os povos, ao lado de congoleses, mostrando ali uma carga de marfim. Sabe que para cada marfim desse, é preciso matar um elefante, né? Então, isso é outra coisa séria que a gente nem vai discutir hoje, mas é outra atrocidade. Mas o que acontece é o seguinte, para os congoleses fazerem o que os belgas queriam, eles lançaram mão de vários artifícios. Ó, gente, eles sequestravam crianças, diziam assim, a gente só devolve se vocês entregarem aqui o quanto a gente quer de borracha e de marfim. Eles estupravam, né, cometiam violência sexual com as mulheres congolesas. Eles chegavam a decepar as mãos, uma das coisas que eles mais faziam. Quando os povos tentavam se revoltar, reclamavam, né, tentavam brigar ou não faziam, não entregavam o que eles queriam, eles decepavam as mãos das pessoas. Então, a gente vai ter... E tiravam essas fotos, como essa que vocês estão vendo. Eu poupei vocês nessa aula de mostrar, de fato, muitas fotografias, porque eles não só decepavam, cortavam as mãos dos congoleses, que não obedeciam tudo o que eles queriam, como eles tiravam foto, exibiam, né? E até vendiam como souvenir, como lembrança dessas, né, dessas coisas que eles estavam fazendo, dessas atrocidades. E aí, gente, só para vocês verem o volume disso, eu vou mostrar um número para vocês aqui, tá certo? Que é realmente muito triste. As estimativas das pesquisas hoje, elas apontam que os belgas foram responsáveis, durante esse governo do Leopoldo, pelo assassinato de entre 8 a 10 milhões de congoleses. Só para vocês terem uma ideia em termos de comparação, Hitler, né, que é outro, né, gênio do mal, né, sujeito terrível na história, e a Alemanha nazista teria sido responsável pela morte de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus, além de comunistas, né, pessoas homoafetivas, e, enfim, né, outras pessoas que eram perseguidas por eles. Mas o número do Holocausto chega em torno de 6 milhões. No caso do Congo belga, esse número passa, no mínimo, em 2 milhões de pessoas. Então, de 8 a 10 milhões de pessoas. Professor, por que não se fala tanto sobre isso? Infelizmente, é triste a gente dizer, mas é porque foi na África. É porque foi na África. Foram com povos negros na África. Né? Então, a gente fala sobre as atrocidades da Alemanha nazista e acaba silenciando totalmente o que aconteceu na África, simplesmente porque a gente sabe que ainda hoje, dentro das relações de poder, os preconceitos, né, o próprio racismo e a ideologia desse imperialismo fez com que, né, o que aconteceu na África não interessava. Mas saibam que o que aconteceu no Congo foi uma coisa ainda pior do que aconteceu pelo nazismo. Não estou dizendo que um foi menos do que o outro. Todos foram atrocidades, né? E que ninguém é menor do que ninguém, mas essa é uma história que precisa, de fato, ser mais contada. E aí a gente tem aí, né, essas representações, uma mostra o Leopoldo sendo preso, ele nunca foi preso, tá? Mas é como esse aí, uma crítica posterior, e a outra mostra um congolês
congolês, todo enrolado por uma serpente de borracha, cuja cabeça seria o rei Leopoldo. Então, situação realmente muito, né, complicada. Bom, para a gente, né, entender melhor o desenrolar dessa história, apenas em 1908 o parlamento belga, diante de tantas atrocidades e algumas denúncias que vão correr à Europa, mesmo no cenário do imperialismo, eles tomam o governo do Congo e aí vão rebatizar o território de Congo belga. Então, em vez de ser uma propriedade do Leopoldo, passa a ser do país a Bélgica. Eles diminuem um pouco do nível de violência que estava praticado na Bélgica, no Congo. Mas essa violência, de algum modo, ela continua permanecendo através da exploração do trabalho e das riquezas do povo congolês, né? Ou seja, a violência permanece, não no mesmo nível que foi durante o governo do Leopoldo, que chegou a matar 10 milhões de pessoas. O Congo só conseguiu a independência, né, em 1960, já no período, né, no fim do colonialismo europeu na África. Então, né, marca, né, o fim de uma história muito triste, terrível, né, no continente africano, tá certo? E aí, para finalizar, a gente vai pensar um pouco a repercussão disso, né? O que se diz hoje sobre isso? Como eu disse para vocês, infelizmente, é uma história marcada por muitos silenciamentos, né? Como eu coloco aí, os horrores praticados no Congo vivem entre o esquecimento ou o silenciamento, né? Por um lado, o próprio povo belga nega as coisas que aconteceram, né, no Congo, né? Enquanto, por outro lado, uma parte da população tenta descobrir um pouco mais do que é isso. Recentemente, um livro publicado por um americano que denunciava essas atrocidades acabou se tornando best-seller, ou seja, foi muito lido lá na Bélgica, porque muitas pessoas queriam saber o que aconteceu. Mesmo assim, institucionalmente, eu digo, o próprio Estado belga não reconhece as coisas que aconteceram, né? Um exemplo disso foi quando o rei da Bélgica foi ao Congo e em nenhum momento ele, né, pediu desculpa por tudo que aconteceu, embora reconhecesse que alguma coisa ruim aconteceu lá. Mas uma fala que eu queria, né, que a gente acha chocante, foi essa. Eu vou pedir para dar um zoom aí, um destaque na nossa tela. Foi quando o ex-ministro das Relações Exteriores, recentemente, em 2010, ele declarou que o rei Leopoldo II foi um visionário que levou a civilização ao Congo. A gente pode aceitar uma coisa dessa, professora Vanessa? É um absurdo mesmo, como diz aí o bonequinho, né? Você falar, né, uma afirmação dessa de um momento da história aí de genocídio, de extrema violência, né? E você afirmar uma questão dessa é muito lamentável, né? E absurda. Mas a gente tem que pensar, né, gente, refletir, e por isso que é tão importante a gente conhecer a história, porque a gente, para ter o nosso pensamento crítico, né, a gente ampliar nosso pensamento, e a gente pode trazer também para a realidade do Brasil essa questão da escravidão, né, que também deixou reflexos na nossa sociedade, aí do racismo estrutural que a gente fala, né, assunto também para próximas aulas aí, a dívida histórica que a gente tem com esses povos que vieram da África, né, os negros. Mas foi muito legal estar aqui, né, o convite do professor Henrique para estar participando dessa aula. Obrigada pela participação, Diógenes, que sempre participa, Maria, Beatriz, Carlos, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Valeu a todos vocês que estiveram presentes. A gente sempre diz, né, que estudar a história é a melhor forma da gente não deixar com que essas coisas sejam esquecidas e muito menos que essas coisas se repitam, tá? Então é isso. Abraço ao Plínio. Obrigado, né, pelo trabalho, professora Vanessa. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco. E, claro, a nossa aula a gente dedica ao povo congolês, né? Então, todo o nosso respeito ao povo do Congo. E é isso, gente, que sofreu tanto e continua ainda sofrendo pelos efeitos do imperialismo e tantas outras histórias. Então, beijo para vocês, abraço, até a próxima aula. Valeu!